Essa é uma das 1000 vezes que eu venho a Belo Horizonte e volto aqui nesse lugar. E tenho sempre a mesma sensação de que a cidade me traiu, né? De que esse espaço aqui me traiu na medida que eu não reconheço mais onde era a minha casa, onde meu umbigo está enterrado, não só o meu, como de todos os meus irmãos, porque todos nasceram aqui e minha mãe tinha por hábito de enterrar os umbigos do neném debaixo da terra. Aliás, é um hábito também ancestral africano. Então, voltar aqui, procurar reconhecer esse espaço e ao mesmo tempo estar tão viva essa memória da minha infância, da minha adolescência, dos vizinhos ao entorno e perceber esse espaço tão diferente e que a gente não pôde fazer nada quando houve o plano de desfavelamento. Diziam que iam construir o hospital, que iam construir não sei o quê, que iam construir não sei o quê. E durante muitos anos esse espaço ficou praticamente abandonado. Então quando a gente passava tinha sempre aquela sensação que a gente poderia ter ficado aqui mais um pouco. Eu acho que eu tinha a esperança ou a vontade de que algum milagre acontecesse, que a gente não ia sair desse espaço nunca. E hoje eu fico pensando também, hoje eu não aguento morar muito tempo numa mesma casa. Eu tenho 40 e poucos anos de Rio de Janeiro. Eu acho que eu já fiz umas 20 mudanças de casa no Rio de Janeiro. Talvez a procura, não sei, estou pensando. Talvez a procura desse espaço original que nós perdemos e que eu gostava tanto. Havia o medo, o incerto, o imprevisível do amanhã, mas havia a tenacidade, a força, o desejo de vida. Maria Nova tinha feito no dia anterior as provas finais, despedido dos professores, dos colegas e amigos. Não voltaria no próximo ano, mas voltaria a estudar um dia. Eu lembro que ela tinha um código, né, que ela chegava bem tarde à noite, então para não acordar todo mundo, que era lá na favela, então tinha várias casas perto, ela gritava olê, e o pessoal de dentro de casa, alguém tivesse acordado, respondia olá, aí ela ia dormir, que era só um código, para não ficar acordando o vizinho à noite. Ela chegava por volta de 11 horas da noite, para conseguia voltar lá, subir o morro, né? Depois da escola. Tipo, eu cheguei, né? Tipo, eu cheguei, ela falava, olé, viu, gente? Às vezes a gente demorava a escutar, e eu tava assim, olé, viu, gente? Olé, viu, gente? Eu me lembro que ela tinha uma certa desenvoltura, porque a gente não tinha hábito de sair no centro da cidade e tudo. E ela que fazia tudo isso. Por exemplo, queria comprar alguma coisa no centro de Belo Horizonte. Ela que ia. Por quê? Porque ela participava de alguns, assim, bem pequena, ela bem nova, ela já participava de alguns movimentos, jockey, alguns movimentos. Ela sempre foi muito certinha. Ela sempre foi assim, participava de tudo, então ela tinha mais desenvoltura. Maria Nova contemplou durante muito tempo o pôr do sol. Teve vontade de ler e escrever alguma coisa, mas já tinha guardado os livros e os cadernos num caixote que sempre lhe servira de cadeira ou de mesa quando ela se assentava no chão. A noite veio caindo lenta e carregada de pontos luminosos lá no céu. Aquela seria a sua última noite na favela. Eu digo com muita veemência, na verdade, esse espaço é meu. Na medida que é meu não, é nosso, né? De toda uma comunidade que viveu aqui. Na medida que as nossas vidas, né? Todo o princípio de nossa vida está plantado aqui. Então eu sinto que toda uma geografia afetiva que me pertencia dentro desse espaço, toda essa geografia afetiva, ela foi agredida. E eu me lembro, uma das sensações que eu tenho quando eu estou nesse espaço e que eu ando em Belo Horizonte e vejo uma cidade tão modificada, é como se o
o meu corpo fisicamente tivesse sido agredido. Ela morava com o marido da minha tia, que as nossas casas eram vizinhas lá na favela. Era só uma cerca. Mas aí ela morava mais, a minha tia não tinha filhos, né? Aí ela morava. Tinha mais espaço a casa, por questão de espaço, ela dormia sempre lá na casa da minha tia. E aí essa minha tia, querendo ou não, tinha a vida assim um pouquinho melhor que a gente, embora tava todo mundo mesmo. Mas porque o marido dela já era trabalhador antigo, na época já era aposentado, então tinha uma renda mais estável. Então por essa tia ter a vida melhor, assim, digamos, entre aspas, né? Às vezes tinha lá um bolo, minha tia fazia um bolinho à tarde, a Conceição conseguia passar debaixo da cerca. Nessas imediações estava situado o beco, um dos becos que me levava até a minha casa. Por que eu calculo que é nessa direção? Mas essa área aqui já era barranco, não tinha essa rua, isso aqui tudo fazia parte do barranco, não tinha esse asfalto. Na verdade, o barranco começava nessa rua de baixo, que era a Rua Albita. E ali no centro tem onde tem a rotatória, ali no centro ficava a torneira de baixo. Nos raros momentos de folga, ela sempre escrevia alguma coisa aqui. Ela, na casa dessa minha tia, no quarto dela, no cantinho dela lá, tinha sempre umas pilhas de papéis escritos. Então assim, parece que ela já fazia rascunho de algumas coisas. Sempre tinha rascunho. Cadernos escritos, né? Agora não sei assim se hoje em dia ela aproveitou alguma coisa, porque nela mudar para o Rio, não sei se ela conseguiu levar muita coisa física. Ela deve ter levado na memória coisa que ela já tinha escrito, se perdeu, porque a gente mudou para aqui e também não tinha condição de trazer tudo que tinha lá, né? Então acabou, como o que ela não conseguiu levar para ela de físico ficou como lixo lá na favela. Um dia, agora, ela já sabia qual seria a sua ferramenta, a escrita. Um dia ela haveria de narrar, de fazer soar, de soltar as vozes, os murmúrios, os silêncios, o grito abafado que existia, que era de cada um e de todos. Maria Nova um dia escreveria a fala de seu povo. Olha, para mim, todas as memórias devem ser relembradas. Mesmo as memórias doloridas. Eu sei, por exemplo, a minha família, a gente tem muito hábito de relembrar as memórias doloridas, sempre numa atitude de celebrar o presente, de celebrar aquilo que a gente conseguiu vencer. No caso específico dessa região, eu não deixaria nenhuma memória de fora. Pelo contrário, lamento aquelas que eu não consigo relembrar. Agora, as memórias doloridas também, elas são boas lembranças quando você consegue realmente sair daquele estado de dor. No caso, por exemplo, dos brasileiros e dos afro-brasileiros, a gente traz a memória da escravidão para celebrar a resistência. Não há, por exemplo, como pensar na história do Brasil, na memória brasileira, sem pensar a memória da escravidão, mas sempre pensar essa memória dolorida também como um espaço de resistência. Eu sou memorialista, eu gosto, principalmente da memória coletiva. Escrevo em homenagem póstuma à avó Rita que dormia embolada com ela, a ela que nunca consegui ver plenamente, aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos de minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol, ao Tião Puxa-Faca, a velha Jolina, a Dona Anália, ao Titotó, ao Pedro Cândido, ao Sonoronha, a Dona Maria, mãe do Aníbal, ao Catarino, a velha Lia,
a Terezinha do Oscar Linda, a Mariinha, dona do Padim. Homens, mulheres, crianças que se amontoaram dentro de mim, como amontoados eram os barracos de minha favela.